Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma noite de quarta-feira, uma noite sempre planejada, então, para nós falarmos sobre neurociência da dor. Eu sempre estarei aqui nas quartas-feiras, às 20h14. Eu abro a sala um pouquinho antes para que vocês vão entrando, para que o Instagram mostre, então, que eu estou ao vivo aqui para o pessoal, para que a gente, então, comece pontualmente falando realmente do que importa, do conteúdo que eu planejei para vocês. Na noite de hoje, então, a gente vai falar sobre o modelo biopsicossocial. É um tema que ele é muito importante para nós fisioterapeutas e que ele precisa estar na ponta da língua, então, para os fisioterapeutas que pretendem, então, manejar a dor dos seus pacientes. Essas lives, só lembrando, elas ficarão gravadas lá no meu feed e no YouTube, mas por pouco tempo. Então, se vocês perderam as primeiras lives, se vocês não conseguiram acompanhar, então corre lá e acompanha porque elas são uma sequência uma da outra. Vamos esperar só mais uns minutinhos então para o pessoal ir entrando. As lives, pessoal, só trazendo um pouco então sobre a dinâmica. Elas têm a proposta, têm a ideia de serem conteúdos rápidos, tá? Eu gosto de falar de pílulas de conhecimento, onde ela tem a duração de mais ou menos 15 a 20 minutinhos, onde então todas as quartas-feiras eu vou estar aqui com vocês, trazendo conteúdos sobre neurociência da dor para fisioterapeutas, tá? A ideia, então, é que as lives elas têm uma sequência do aprendizado, do conteúdo. Então, se vocês não assistiram as primeiras, é bem legal que para que nós possamos dar sequência nas próximas, hoje é a terceira live, que vocês assistam as outras, para que a gente possa, então, construir essa jornada do conhecimento que eu planejei para vocês, que vão ser mais de 10 lives aí planejadas e ainda com conteúdos ainda sendo programados para vocês. Enquanto o pessoal entra, quero contar para vocês, né, para quem não me acompanhou nas primeiras lives, esse foi um projeto que eu iniciei esse ano com a proposta, então, de levar conhecimento sobre dor, a minha especialização em dor. É com isso que eu trabalho diariamente aqui em Porto Alegre, tá? Então, a minha proposta, o meu projeto é levar esse conhecimento para mais fisioterapeutas. Justamente foi isso que nós falamos na primeira live, tá? Sobre o porquê que nós devemos estudar dor. Diariamente eu atendo aqui, então, pacientes que precisam muito de pessoas especializadas e nós vemos na prática clínica que há, infelizmente, poucos profissionais que se interessam no estudo a fundo, então, das modernidades, da neurociência da dor, tá? Porque nós temos muita coisa nova aí sendo publicada, sendo atualizada e nós precisamos, então, nos atualizar. Então, esse ano eu iniciei com esse projeto que está iniciando com essas lives aqui, toda quarta-feira às 20h14. E, pois bem, vamos começar, então. Agora, então, já iniciamos, já bateu o horário ali certinho. Deixa eu só enviar para o pessoal aqui que eu sei que está me acompanhando. Muito bem. Vamos começar de fato, então, com o conteúdo. Para quem não me conhece, está aqui, eu sou a fisioterapeuta Raquel Garcia, eu trabalho aqui em Porto Alegre com pacientes com dores crônicas, certo? Atendo diariamente, então, esses pacientes e me especializei ao longo aí dos meus 6 anos de formada em dores crônicas e neuromodulação, que vai ser um tema que eu vou falar bastante para vocês também ao longo dessas lives. Então, na minha prática clínica, que eu atendo muitos pacientes com os diferentes tipos e classificações de dores crônicas, e agora eu quero compartilhar um pouquinho deste conhecimento com vocês, certo?
essa aqui é a terceira live, tá? De um projeto, então, que eu comecei lá no início do ano a planejar ele. Então, estarei todas as quartas-feiras aqui. Na primeira live, eu trouxe para vocês sobre um contexto histórico da dor, como que nós chegamos ao que a gente conhece hoje sobre dores, e contei para vocês um pouco por que o fisioterapeuta de sucesso deve estudar dor em 2024. Justamente por a dor ela ser a maior causa de busca das pessoas virem até os nossos consultórios. Então, o fisioterapeuta de sucesso ele precisa saber na ponta da língua as atualizações sobre dor e vai ser então nisso que eu vou te ajudar, começando por essas lives que eu tô trazendo aqui para vocês. Na live passada, da quarta-feira passada, eu trouxe para vocês sobre as principais classificações da dor de acordo com a IASP, que é a Associação Internacional de Estudos da Dor. Então eu trouxe para vocês um resumão do que nós temos de classificações de dor. E essas duas lives que eu já realizei estão gravadas no meu feed e no YouTube. Então, vocês podem acessar, tem um link ali na minha bio também para acessar o YouTube, para que vocês possam acompanhar. E a minha proposta hoje, então, é falar para vocês sobre o modelo biopsicossocial, tá? Que justamente é um modelo de entender a dor do nosso paciente e que é o modelo mais atualizado que nós temos no dia de hoje. Então, o fisioterapeuta moderno, ele precisa saber porque se você não está atendendo o teu paciente baseado nesse modelo, sinto muito em te dizer, mas você está falhando, e muito, tá? Então, é aí que eu quero te ajudar. Então, antes da gente começar com o conteúdo em si, eu quero pedir para quem está aqui me acompanhando para enviar para aqueles fisioterapeutas ou futuros fisioterapeutas que vocês acham que vão se beneficiar desse conteúdo, porque eu tenho bastante coisa que eu tenho certeza que vai ajudar eles. E, por último, meu último convite aqui é para quem ainda não está no grupo lá do WhatsApp, que é o grupo dos fisioterapeutas de sucesso. Acabando aqui a live, clica no meu link da bio e entra ali no grupo. Porque, por exemplo, agora 1 hora antes dessa live, eu larguei lá o artigo que eu vou falar aqui hoje. Então, quem tá lá naquele grupo VIP tem acesso a conteúdos exclusivos e tem acesso de antemão a coisas então que eu não publico aqui no Instagram, tá certo? Assim como alguns conteúdos sobre posicionamento de carreira que vão ser sim só quem tá lá no grupo para receber, tá bem? Mas vamos lá, começando com o conteúdo em si. Lembra que eu falei para vocês que lá na minha primeira live eu trouxe o contexto histórico? O que acontece? Ao longo do tempo, lá atrás, quando a gente começou a estudar dor, a dor era baseada muito num modelo que a gente chama de patoanatômico. Era um modelo onde as dores das pessoas se justificavam só por questões patológicas e anatômicas, estruturais. Tinha que ter uma doença para justificar aquelas dores daquelas pessoas, tá? Então, foi avançando ao longo do tempo e veio o modelo que a gente chama de cinesiopatológico, onde nós fisioterapeutas tivemos grande participação neste modelo, porque era um modelo que justificava muitas dores por alterações apenas biomecânicas e de falhas de movimento. O que a gente sabe que acontece, assim como o primeiro modelo, mas nós ao longo do tempo então atualizamos para entender a dor e a saúde das pessoas através de um modelo que ele é biopsicossocial, tá? Que eu coloquei as esferas aqui para falar um pouquinho para vocês mais adiante. Esse modelo biopsicossocial, ele não exclui os modelos antigos. Ele, dentro da parte bio, temos que avaliar patologia, questões estruturais, questões de cinesiológicas, de movimento, de mobilidade, de força, de função. Tudo isso é papel do fisioterapeuta, é papel do profissional da saúde e entender o que é da parte biológica daquele indivíduo possa estar em mau funcionamento. Porém, apenas olhar para o bio é apenas uma parte. Se eu olhar só aqui, eu não consigo justificar a saúde daquela pessoa como um todo, porque aquela pessoa ela está inserida dentro de um contexto que é psicológico e que é social. Eu não consigo que uma pessoa, então, chegue aqui pra mim e diga, eu tenho dor lombar. E aí que eu não pergunte, tá, mas
como é que tá teu trabalho, como que você tá com relação a estresse, ansiedade, você dorme bem, é muito importante, gente. Eu sei que talvez vocês já estejam familiarizados com essa importância do olhar holístico, do olhar global, mas infelizmente não é a maioria dos fisioterapeutas e dos profissionais da saúde. A maioria olha apenas o bio, que é apenas uma fração, então, da justificativa daquele sintoma da pessoa. Por exemplo, olhando apenas o exame de imagem. Nem olha, às vezes, para a cara, então, da pessoa, para entender o contexto psicossocial daquele indivíduo. E qual vai ser, então, a nosso maior desafio frente a este contexto? Porque nós, enquanto fisioterapeutas, nós somos treinados e nós somos capacitados a atuar muito dentro do bio. Aqui, então, está o grande pulo do gato, a grande questão que a gente precisa entender. Que esses fatores psicológicos e sociais influenciam nos nossos resultados, que a gente consiga identificá-los e fazer os encaminhamentos necessários. Dor crônica, nós não tratamos sozinhos. Primeiro, dor crônica a gente não consegue achar uma única causa. Esse é o primeiro ponto. Se você acha, então, que o paciente com dor crônica é causada por tal coisa, desconfie. Dor crônica, ela está inserida dentro de um contexto multidimensional. Dor é uma experiência multidimensional. Não tem como a gente apontar apenas uma causa. Então, tá aí o nosso desafio enquanto profissionais especialistas em dor. Encontrar dentro desse contexto daquele indivíduo, naquele momento, qual dessas esferas está mais importante? Será que é a parte biológica? Sim, pode ser. Pode ser que seja apenas uma fraqueza, uma falta de condicionamento daquela região, uma diferença entre capacidade corporal e a demanda que aquele indivíduo precisa expor o corpo diariamente. Pode ser. Mas pode ser que o contexto psicológico, aquela pessoa tenha um contexto de depressão tão importante que se eu mexer apenas no bio não vai funcionar. Então, é muito importante, ou que ela esteja inserida num contexto social, daqui a pouco de falta de acesso à saúde, um trabalho que daqui a pouco seja estressante a ponto dela realmente sentir muitas dores e não conseguir se organizar, né, no resto da sua vida. O contexto social, gente, ele importa muito, tá? De vários fatores que a gente pode citar. Inclusive, voltando para as questões das lives, percebam como elas têm, então, uma sequência uma da outra. Na primeira live, falei, então, sobre essa epidemiologia, né? Contando como que a gente chegou até aqui. Lembra que eu falei que o primeiro modelo era o patoanatômico, então que foi construído lá atrás com aquela ideia de que dor era igual a lesão. Hoje isso já está desconstruído, né? A gente pode ter dor na ausência de lesão, isso já está bem claro. Na evolução do tempo veio o modelo cinesiopatológico, dentro do bio apenas ainda, né? Para a gente justificar, então, muitas das queixas das pessoas. E atualmente, então, a gente tem esse modelo de olhar a saúde através do modelo biopsicossocial, que é o modelo mais atual. E cabe aí, então, o nosso maior desafio: entender aquele paciente naquele momento, naquele contexto, para que a gente consiga, então, propor estratégias de tratamento realmente efetivas, que realmente façam sentido para aquela pessoa, né? É claro que a gente não vai atuar em questões que não são da nossa competência, mas é nossa obrigação, então, saber, identificar. E nós, fisioterapeutas, a gente tem um grande benefício de, muitas vezes, passar mais tempo com aquela pessoa e conseguir, muitas vezes, ser este maestro que organiza, que encaminha para muitas pessoas, para nutricionista, para psicólogo, para o médico, para então que aqueles desfechos que eu não consigo controlar, para que aquela pessoa então consiga ser abraçada e consiga ter os seus tratamentos de forma integral, né? Porque se eu apenas, novamente, olhar para a parte que eu fui treinada, mobilidade, força, questões biomecânicas, só para a parte biológica, vocês percebem que é apenas 1/3
do que pode estar justificando aquela dor. Então, a minha taxa de falha, de não ter um sucesso terapêutico, é muito alta. Eu corro muitos riscos de não ter sucesso no meu tratamento. E é por isso, então, que nessa terceira live eu quis trazer para vocês este modelo, que é o biopsicossocial. Porém, eu tenho agora aqui uma questão para trazer para vocês. Dentro da área da saúde, no geral, nós temos muitas coisas novas surgindo a cada momento. Isso é muito pro profissional também recém-formado, para ter um pouco de atenção às coisas novas que vão surgindo. No início dos anos 2000, que foi mais ou menos quando deu o boom, então, deste modelo mais atual, que é o biopsicossocial, começaram-se muitas justificativas das dores das pessoas olhando apenas para o psicossocial, deixando para trás tudo aquilo que nós aprendemos enquanto fisioterapeutas, deixando de olhar mobilidade, força, como se as dores agora fossem justificadas apenas por questões de traumas, por questões de estresse e ansiedade. Gente, esse é o meu maior insight para trazer para vocês. Cuidado com os oitentismos, nem 8 nem 80, tá? Nós fisioterapeutas, nós continuamos precisando olhar para o feijão com arroz, né? Olhar para a mobilidade, para a força, para as questões de amplitude de movimento, sensibilidade, fazer um bom exame neurológico, fazer tudo isso é muito importante, é o nosso dever. Só que a gente deve inserir, então, dentro deste modelo biopsicossocial, que foi inclusive o artigo que eu mandei lá no grupo agora 1 hora atrás, que foi publicado justamente com o título Aonde foi parar o bio do biopsicossocial? Porque esse artigo, então, eu sugiro muito que vocês leiam. Ele traz justamente que nos últimos tempos tem o pessoal vem falando muito sobre os mecanismos nociplásticos, em toda essa função que sim existe, mas que tem esquecido de olhar para o mecanismo de dor básico que nós fisioterapeutas avaliamos, que é o nociceptivo. Então, nós precisamos continuar avaliando doença, avaliando, então, tendinites, bursites, tudo isso, gente, existe, né? E nós precisamos ter esse olhar. Só que fazendo, então, os encaminhamentos necessários. E isso aí, perfeito, desse contexto é extremamente importante para avaliar adequadamente cada paciente. Exatamente. Nós precisamos avaliar o contexto, entender o que é meu e o que eu devo encaminhar. É basicamente isso que esse modelo traz. Esse modelo, gente, ele visa unir muitas profissões também, né? Justamente para que a gente consiga ter esse entendimento multiprofissional da multidimensionalidade da dor. Fazer os encaminhamentos necessários para que assim, então, aquele paciente tenha um sucesso terapêutico, tá? Eu venho convidá-los novamente, então, para quem não está no grupo dos fisioterapeutas de sucesso, a entrarem lá, porque lá, então, eu vou trazer os conteúdos sempre exclusivos, tá? Vou falar para vocês. Vou trazer os lembretes das lives que acontecem todas as quartas-feiras. E vou trazer lançamentos também lá dentro desse grupo. Inclusive, em breve eu vou começar a falar para vocês de um material muito legal que eu tô planejando aqui junto com a minha equipe. Ele já tá quase prontinho, que é um e-book sobre as principais ferramentas de manejo das dores crônicas atualizadas, baseadas em evidência científica e as mais atuais, então, que nós temos no dia de hoje, tá? Então, acompanhem lá, que logo vai ter muita coisa legal para eu trazer para vocês. Convido, então, vocês a sempre assistirem as lives que passaram, né, das semanas passadas, para que vocês possam dar sequência, então, ao conhecimento que eu quero trazer para vocês. E agora, então, para quem já é fisioterapeuta e está aqui me acompanhando, esse insight que eu quero trazer de presente nessa noite. Por favor, coloquem esse modelo biopsicossocial nas suas práticas clínicas, que se você não está utilizando ele ainda, você está falhando, você está olhando apenas 1/3 do seu paciente, mas não esqueça de olhar o bio também. Não faça o oitentismo de olhar apenas uma coisa ou apenas a outra.
tente englobar naquele paciente, entender qual dessas esferas está gritando mais, para assim você então planejar, fazer o seu plano de tratamento, fazer os encaminhamentos necessários e assim ter o sucesso terapêutico que a gente tanto busca para os nossos pacientes. Na live da semana que vem, eu vou trazer para vocês sobre a avaliação fisioterapêutica para dor. Eu preparei também um conteúdo muito legal que vem então sendo construído desde a live 1 na questão da epidemiologia e por que o fisioterapeuta deve estudar dor, na live 2 que eu trouxe então sobre as classificações de dor, hoje sobre o modelo biopsicossocial e então na live 4 vou falar então mais especificamente sobre a avaliação fisioterapêutica. Encaminha para quem vocês acreditam que vai se beneficiar desses conteúdos. Vão ficar gravadas, mas por pouco tempo, essas lives, assim como estão as passadas. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui essa noite. A ideia são lives rápidas mesmo, conteúdo breve, mas que vocês consigam levar então esse insight para as rotinas clínicas de vocês. Acompanhem lá no Instagram todo o conteúdo, que na sexta-feira vai sair um resumo do que eu falei aqui hoje, então, tá bem? Uma boa noite pra vocês, muito obrigado e até lá, até quarta-feira que vem.